Olá a todos, eu sou o Otávio, criador do portal Independência Financeira 168 e estou aqui com vocês e tenho uma confissão para fazer. Confesso que nas últimas 3 semanas, a partir do momento em que a situação em relação ao Covid-19 e ao lockdown se intensificou, eu confesso que eu tive bastante dificuldade de poder gerar algum tipo de conteúdo, tanto no meu blog, quanto alguma forma de vídeo nas minhas mídias sociais, porque, não sei, eu me dei conta de que era talvez um momento de me recolher, de silenciar, de refletir, de tentar assimilar essa situação que está acontecendo. E hoje eu estou voltando à ativa, já escrevi e publiquei 3 artigos no portal Independência Financeira 168, que se vocês tiverem a oportunidade e puderem conferir, acho que são bastante relevantes e interessantes para essa situação que a gente está vivendo, e estou voltando aqui a produzir algum tipo de conteúdo de vídeo. Bom, algumas coisas que eu queria comentar com vocês, tem uma colinha aqui para mim não esquecer. Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que, por favor, não subestimem esse inimigo que nós estamos enfrentando. Eu acabei de ler um artigo na Bloomberg trazendo uma informação que é extremamente preocupante, acho que para todo mundo, mas principalmente para pessoas da minha faixa etária. Em Nova York, especificamente em Nova York, que é o epicentro mundial nesse momento da epidemia de Covid-19, em Nova York, em torno de 20% das internações hospitalares até agora foram de pessoas com uma idade menor do que 50 anos. Ou seja, aquela ideia inicial de que a gente tinha de que o Covid-19 é realmente perigosa para grupos de risco e para pessoas de terceira idade, mas que para pessoas jovens não há nada assim muito preocupante, isso está mudando cada vez mais. Para vocês terem uma ideia, esse número de hospitalizações de pacientes mais jovens do que 50 anos na China até agora foi de 10%, na Itália foi de 15% e, como eu falei antes, em Nova York é de 20%. Por que está aumentando? Não se sabe. Se pode especular de que daqui a pouco esse vírus está mutando, não sei. Ou talvez a estatística na China e na Itália não foi tão adequada, não foi tão assertiva quanto foi nos Estados Unidos, não sabemos. O que importa é que, o que eu quero dizer é que fique em casa, evite o máximo possível sair de casa, evite aglomerações, obedeça às recomendações da Organização Mundial da Saúde, das autoridades aqui no Brasil, de realmente ficar em casa, de evitar sair, a menos que seja estritamente necessário. E eu sei que todos nós estamos ansiosos por estarmos confinados por tanto tempo. O impacto econômico na vida de todos nós, das empresas, dos empregados, ele vai ser muito grande. Então a gente fica um pouco ansioso para querer sair de casa e voltar a trabalhar e voltar a produzir, mas não adianta a economia eventualmente voltar a girar se isso custar a nós, a nossa saúde e até a nossa vida. Então nesse momento, por favor, não subestime esse inimigo. A gente não sabe bem com o que a gente está lidando, existe muita especulação, mas muito pouca evidência para saber o que realmente está acontecendo e qual é a melhor solução. Então, por favor, fique em casa, se proteja, proteja os seus pais, os grupos de risco, proteja os seus filhos, se você tem filhos como eu. E de novo, não pense, não compre a ideia de que essa é uma doença em que apenas os mais velhos ou aqueles com comorbidades precisam se preocupar. Não é verdade, não é o que está acontecendo nos Estados Unidos e a gente tem que se proteger da melhor maneira. Bom, estamos vivendo tempos sem precedentes na história, provavelmente. Nunca houve em nenhum momento algo parecido com o que está acontecendo, de mais ou menos 70% da população mundial estar em estado de confinamento, de lockdown. E evidentemente que o dano à economia mundial e às empresas e aos empregos e principalmente à renda das pessoas vai ser muito grande, não tem como evitar. A gente já sabe que haverá uma recessão nos próximos meses e anos, não é mais uma questão de se haverá uma recessão ou não,
é uma questão de o quão forte e aguda ela vai ser e quanto tempo ela vai durar. Então a gente tem que se preparar, a gente tem que tomar decisões em relação principalmente às nossas finanças pessoais, decisões que são extremamente críticas nesse momento. E, mais uma vez, o que eu sempre falo e o que eu sempre trago aqui para vocês. Conhecimento em termos de educação financeira e finanças pessoais e investimentos é fundamental e talvez mais fundamental ainda hoje, nesse cenário que a gente está vivendo, do que era há algumas semanas atrás. Então, por favor, use esse tempo que nós estamos ganhando de presente, entre aspas, esse tempo livre, para se educar, para buscar novos conhecimentos em todas as áreas, mas principalmente na área de finanças pessoais e de investimentos. Eu vou continuar gerando conteúdo nos próximos dias e algumas das coisas são extremamente importantes. Então, uma outra coisa que eu quero pedir para vocês é, por favor, seja seletivo e seja crítico em relação ao conteúdo que você está consumindo. Num momento de tanta incerteza como o que a gente está vivendo, é muito natural que a gente vá consumir notícias e mídias sociais e informações que a gente recebe em grupos de WhatsApp, que a gente vá consumir tudo que apareça pela frente da gente. E de uma forma ou de outra eu não acho que isso seja saudável. Eu posso falar por experiência própria. Na primeira semana em que essa situação realmente começou, eu estava totalmente nessa vibe assim, de tentar ler e ver e ouvir tudo que aparecia na minha frente sobre o que estava acontecendo. E chegou um momento que eu me dei conta de que aquilo não estava me fazendo bem. Porque a gente sabe que, em termos de notícias, uma notícia ruim vende muito mais do que uma notícia boa. Então, quando a gente vai atrás de notícias, a gente vai estar exposto a 95% de más notícias que muitas vezes, inclusive, são aumentadas justamente para chamar a nossa atenção. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, nós estamos lidando com um inimigo que não se sabe muito ainda. Como eu falei antes, existe muito pouca evidência sobre o vírus que causa a Covid-19. Então, a proliferação de fake news e de axiologia e de suposições, ela está realmente num volume muito grande e a disseminação disso com as ferramentas que nós temos hoje em dia fica muito fácil. Então, tenha cuidado com o que você está lendo, tente ser o mais seletivo que você puder, o mais crítico que você puder, coloque alguns limites. Eu, pessoalmente, se vocês me permitem compartilhar um pouco da estratégia que eu estou usando, eu tenho feito dias inteiros de detox, que eu chamo, onde eu praticamente não encosto no meu telefone, não leio notícias, não entro no WhatsApp, não entro nas minhas contas de mídia social, para meio que me bloquear, fazer um escudo contra todas essas notícias que a gente está exposto. Então, acho que essa é uma dica válida e por favor, sejam o mais seletivos possíveis que vocês possam. Uma última coisa antes de encerrar, procurem ver o lado positivo de tudo isso que está acontecendo. Vou dar um exemplo. Eu e a minha mulher estávamos conversando hoje, nós temos 2 filhos, 2 meninos de 9 e 6 anos, nós moramos num apartamento que não é grande, então, como muitas pessoas estão exatamente nessa situação, vocês podem imaginar o desafio que é manter 2 crianças nessa idade confinadas num espaço tão reduzido. E eu e a minha mulher estávamos conversando hoje de que quando essa situação de confinamento acabar e as aulas recomeçarem e a gente entrar num ritmo de vida normal, nós vamos sentir muita saudade desses dias que nós estamos passando só nós 4. Porque nós realmente temos nos divertido muito nesses últimos dias. Claro que tem os seus momentos onde não é tão divertido, mas de um modo geral a gente tem se divertido muito, a gente tem convivido muito, nós os 4, coisa que no dia a dia normal acaba não acontecendo tanto. Então tem sido uma convivência muito intensa e na maioria das vezes muito agradável, muito prazerosa e a gente vai sentir saudade disso. Então eu acho que essa é uma dica válida para todos vocês e que eu tenho certeza que se vocês tentarem olhar essa situação
com uma perspectiva de buscar as coisas positivas e as coisas que a gente pode aprender com ela. Eu tenho certeza que vocês vão achar muitas e tenho certeza que vai ajudar vocês a lidarem com essa situação da melhor maneira possível. Então, para encerrar, eu assumo aqui o compromisso de que eu vou continuar gerando conteúdo aí nas próximas semanas, à medida do possível. E, lógico, vou ser bem seletivo naquelas coisas que eu vou trazer para vocês, tanto nos artigos por escrito, nas postagens, nas contas de mídia social do canal Independência Financeira 68 e também no vídeo, nos conteúdos por vídeo. E vou tentar trazer para vocês conteúdos que eu considero importantes serem divididos nesse momento para ajudar vocês todos a enfrentarem essa situação inusitada e extremamente desafiadora que nós estamos enfrentando nesse momento. Ok? Obrigado pela atenção, pela audiência de sempre.